Seja muito bem-vindo e bem-vinda, meu futuro mestre e mestra. Eu sou o Gustavo Assis, eu sou mestre em Direito pela UNB e ajudo pessoas que têm o sonho de fazer mestrado em instituições públicas e economizar a média aí de R$ 3.000 por mês com mensalidades. E você pode atingir a sua aprovação também em instituições públicas, saindo do zero, mesmo que você não venha de uma faculdade de renome, mesmo que você não seja fluente em um idioma estrangeiro, mesmo que você não tenha publicações, se você tiver uma metodologia correta, você ainda assim consegue ser aprovado. E tanto nas minhas redes sociais, que é o meu Instagram, Assis Gustavo, underline, quanto no meu canal do YouTube, que é o Assis Gustavo, como também no meu programa de mentoria, que é o GPS da aprovação no mestrado, eu compartilho realmente aí uma metodologia de estudos que eu utilizei para ser aprovado em 3 programas de mestrado em instituições públicas quando eu ainda estava no 10º período da graduação, não fazendo parte de grupos de pesquisa, vindo de uma instituição particular que não tinha tradição em pesquisa. Então, por isso que eu falo que é super possível desde que você aprenda uma metodologia testada e validada para atingir a sua aprovação. É claro que não é algo milagroso, você precisa se dedicar, mas se você tiver acesso a essa metodologia, você consegue atingir a aprovação. É o que eu sempre converso com os meus mentorados lá do GPS. E hoje eu estou aqui para fazer análise de um edital que muitas pessoas vêm me pedindo, que é o mestrado em Direito Agrário da UFG. Inclusive, já tive alguns mentorados aprovados nesse processo seletivo. Uma das minhas primeiras mentoradas, uma mentorada da minha primeira turma, lá do GPS, a Maria, ela foi aprovada nesse mestrado. E ela estava no 10º período da graduação, assim como eu, quando eu fui aprovado. E foi muito bacana, eu lembro desde até hoje, de como que a gente iniciou a preparação dela. Também tive outro mentorado, o caso do Raul, também se preparou para esse processo seletivo de mestrado. E todos eles tiveram êxito. E aqui hoje a gente vai destrinchar esse edital para que você possa iniciar de fato a sua preparação, tá bom? Ó, uma pequena observação, talvez, dependendo da data que você esteja assistindo esse vídeo, já tenha um edital mais recente. Não se preocupe com isso, por quê? Porque de um edital para o outro, de um ano para o outro, geralmente muda pouca coisa. Às vezes muda só o cronograma, com as datas atualizadas. Mas a estrutura em si do processo seletivo, de um ano para o outro, geralmente permanece bem idêntico. Bem idêntico. Então fique tranquilo, tá bom? Em relação à questão da data. Pode ser que tenha alguma outra modificação, mas se você aprende a ler editais, você consegue ler qualquer edital. Você aprende as premissas, é o mais importante, você consegue. Bom? E é o que eu vou te ensinar aqui, premissas para que você consiga dominar o seu edital de mestrado. Então, sem mais delongas, vamos aqui para minha tela, vamos compartilhar a minha tela aí para que você possa ver. Pessoal, abrindo aqui, ó, o edital. Aqui a gente tem as informações gerais, vocês devem ler. O programa, ele tem uma área de concentração que é importante que vocês saibam que é na área do direito agrário. A área de concentração eu gosto de dizer que é como se fosse um grande guarda-chuva. Todas as linhas de pesquisa vão estar dentro desse grande guarda-chuva do direito agrário. Bom, e esse é basicamente o foco do programa. Tem como você pesquisar aqui sobre direito espacial? Direito marítimo? Não tem, por quê? Porque o programa está falando que a área de concentração é em direito agrário. Então você tem que ficar atento a isso, especialmente quando você estiver montando seu projeto. Aí nós temos as linhas de pesquisa, fundamentos jurídicos da propriedade e da posse, conflitos emergentes e sistemas de justiça, direito agroalimentar, territorialidade, subjetividades constitucionais e convencionais e proteção jurídica. Basicamente são essas duas linhas de pesquisa que vocês devem ficar atentos. Leia a descrição de cada uma dessas linhas de pesquisa lá no site do programa, para você ver o foco que cada linha de pesquisa tem. Veja quem são os professores que estão vinculados a cada uma dessas linhas. Veja as produções dos professores dessas linhas, porque tudo isso aí vai ser muito importante para a sua preparação. Pessoal, em relação ao edital, passando aqui de uma forma mais geral para vocês, eu gosto de dizer que tem duas caixinhas que a gente deve analisar no edital. A primeira caixinha é a caixinha formal. E a segunda caixinha é a caixinha material. O que é isso? A caixinha formal é tudo relativo à burocracia que você deve analisar dentro de um edital. Datas, prazos, documentações que você tem que juntar, tudo que for burocrático, guia de pagamento, tudo que for burocrático você vai colocar nessa caixinha. E a segunda caixinha é a caixinha material, que é a forma como você vai ser avaliado em cada uma das etapas. E os editais falam expressamente como que você vai ser avaliado em cada etapa. Tá bom? Então, são basicamente essas duas caixinhas que eu sempre compartilho lá com os meus mentorados do GPS e que eu estou abrindo aqui com vocês. Fiquem atentos em qualquer edital que vocês forem analisar nessas duas caixinhas. Vamos seguindo aqui. Pessoal, aqui da parte da inscrição. Tá dentro aí da primeira caixinha, da caixinha formal. Tem a questão da data, os documentos, ficha de inscrição e declaração de interesse por bolsa de estudos, de acordo com o anexo 1 e 2 desse edital. Termo de autodeclaração étnico-racial, caso você vá candidatar a uma das vagas por cotas.
No caso de indígenas, também precisam, né, de uma declaração de pertencimento emitida pelo grupo indígena. CPF, carteira de identidade, passaporte, comprovante de endereço atualizado, cópia do diploma de graduação em Direito ou comprovante de que concluirá o curso até 31 de março. É que esse comprovante de que você vai concluir a sua graduação é uma previsão válida especialmente para aquelas pessoas que estão no 10º período da graduação e decidem se candidatar a processos seletivos de mestrado. Quando eu me candidatei aos mestrados que eu fui aprovado, eu também estava no 10º período da graduação. E aí, o que eu tive que fazer? Eu não tinha o meu diploma de graduação, mas eu tinha o comprovante que eu ia concluir a minha graduação, de provável formando. Foi o que eu fiz. Então, né, se você está aí no 10º período, você pode sim se candidatar e ainda ser aprovado, como eu fui. Fui aprovado em 3 processos seletivos, que foi o mestrado em Direito da UNB, mestrado em Direitos Humanos da UFG e o mestrado em Direito e Políticas Públicas da UFG. E também já tive mentorados que estavam no 10º período, como o caso da Marília, e conseguiu atingir a aprovação, inclusive nesse edital aqui, do mestrado em Direito Agrário. Saindo do zero, ela não tinha qualquer tipo de experiência, não tinha publicações, mas através de uma metodologia, é a metodologia que a gente tem lá no GPS, que é baseada em planejamento, estudos e pesquisa, que eu chamo de método PESP, ela conseguiu atingir a aprovação, tá bom? Então, né, não fiquei pensando, eu tô novo demais, ou tô velho demais. Se você tiver uma metodologia correta, atrelada à sua dedicação, é super possível atingir a aprovação. Então vamos seguindo aqui no edital. Vamos vendo, fotografia 3x4, currículo Lattes atualizado e devidamente comprovado com cópias da documentação comprobatória. Não sei se você sabe, mas não tem como lá no Lattes você anexar documento. Você pode cadastrar 1 milhão de informação lá. Tem como você juntar comprovante. Mas pensando em uma seleção de mestrado, você tem que ter todos os comprovantes de tudo que você já fez no Lattes, tá bom? Caso você queira que pontue. Carta de intenção, justificando seu interesse, motivação e disponibilidade para cursar o mestrado. Inclusive, lá no GPS, nós temos uma aula específica sobre carta de intenções, como que você elabora uma carta de intenções de maneira persuasiva, do zero, voltada ali para a seleção de mestrado. Então é um conteúdo bem bacana. Documento comprobatório de suficiência em língua estrangeira, ou declaração emitida por programa, reconhecido pela CAPES, sobre o resultado de aprovação em exame de suficiência em língua estrangeira realizado em processo seletivo. Isso aqui é caso você queira pular a etapa de idiomas do processo seletivo, que eu recomendo fortemente para você ganhar tempo. Depois, apresentação de um documento em formato Word do projeto de pesquisa. Pessoal, tá falando que é formato Word, você pode mandar PDF? Não pode. Você pode mandar formato ODT? Não pode. Tem que ser formato Word. E aqui tem todas as especificações. Capa do projeto, de acordo com o modelo 4. Até 15 páginas numeradas. Font Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5. Nas normas da BNT. E deve ser aderente à linha de pesquisa do professor, conforme o anexo 5. O projeto deve conter obrigatoriamente, sob pena de não ser analisado, se você fizer uma estrutura diferente. Então, vamos ver quais são os elementos. Capa do projeto com o nome do candidato, linha de pesquisa, que vai se vincular ao projeto. O tema do projeto de pesquisa, apresentando claramente a caracterização do problema jurídico, a justificativa relevância do assunto, a delimitação do tema e a revisão preliminar de bibliografia, hipótese de trabalho, objetivos, referencial teórico, métodos, referências, bibliografia. Pessoal, lá no GPS, no meu programa de mentoria, a gente tem um módulo específico também, só falando sobre o projeto. É claro que pela nossa limitação, nosso objetivo aqui hoje é analisar o edital, pela nossa limitação de tempo a gente não consegue explicar o projeto, enfim. Eu precisaria de pelo menos 17 aulas, é a quantidade de aulas que a gente tem lá no GPS, só sobre o projeto de pesquisa. Eu te ensinando o que é um projeto, como que você elabora o seu, desde a escolha temática, seja congruente com o programa, passando por elemento. O que é um problema, como que você delimita esse problema, o que é uma hipótese, o que é um objetivo geral específico, referencial teórico, como que você elabora a sua metodologia de uma forma descomplicada, como que você faz as suas referências de forma automatizada. Então é um módulo muito completo para poder te auxiliar na elaboração do seu projeto de pesquisa. E eu quis fazer aqui esse adendo, como a gente está falando sobre essa etapa, que é uma etapa bem importante. E, enfim, realmente tome muito cuidado. O projeto geralmente é a etapa mais importante que a gente vai ter nos processos seletivos. E você deve elaborar um projeto que seja congruente com o programa, com as linhas, com as pesquisas dos professores. E seja um projeto que apresente alguma inovação. Não pode ser mais do mesmo. E você precisa, de fato, aprender a elaborar um bom projeto se você quiser ter êxito em uma seleção de mestrado. E aqui a gente vai vendo, que bacana esse processo seletivo. Não há taxa de inscrição. Qualquer pessoa pode participar. Vamos ver aqui a questão das vagas. 20 vagas. Interessante que você saiba.
A seleção será realizada por bancas examinadoras previamente nomeadas pela comissão de seleção e constituída pelos professores do programa em Direito Agrário. As bancas serão compostas por professores doutores integrantes do programa, exceto a prova de língua estrangeira, que será composta por professores convidados. E aí a gente vai seguindo. Aqui tem algumas informações para quem vai concorrer. Ações afirmativas. São 4 vagas reservadas para pretos, pardos e indígenas. E aqui tem todas as informações, especialmente aí quem vai concorrer no sistema de cotas deve prestar atenção. E aí a gente entra no processo seletivo e as suas etapas. São 3 etapas nesse processo seletivo. Tem processo seletivo com 4 etapas, com 5 etapas, mas geralmente a estrutura é uma estrutura padrão de um programa para o outro, independentemente da área. As etapas mais comuns que a gente tem são quais? Projeto, carta de intenções ou motivações, prova dissertativa ou de conhecimentos específicos, prova de idiomas, entrevista e análise curricular. Essas são as 6 etapas mais comuns que a gente tem. Tem processo seletivo que vai ter, por exemplo, só projeto e entrevista. Tem processo seletivo que vai ter apenas projeto para ver acontecer. Só que sempre vai estar dentro dessa estrutura de 6 etapas que eu passei para vocês. Alguns processos seletivos vão ter, por exemplo, essas 6 etapas. Outros vão ter 5, 4. E essa é basicamente a estrutura que a gente tem de processos seletivos. Vamos ver quais são as etapas? Primeira etapa, de caráter eliminatório e classificatório, que é a análise do projeto. Eliminatório, porque você precisa tirar no mínimo 7. E classificatório, porque vamos supor que o seu candidato ele tire 9, você tirou 7. Os 2 foram aprovados. Só que o seu concorrente que tirou 9, ele está na sua frente. Tá bom? Então é eliminatório e classificatório. Segunda etapa de caráter eliminatório, prova de suficiência em língua estrangeira. Como é só eliminatório, você só precisa tirar o mínimo ali, que é 7. Tirou 7, né? Prova de idiomas. Seu amigo tirou 9. Ele vai estar na sua frente? Não. Porque não é classificatório, é apenas eliminatório. Tá bom? E a terceira etapa, caráter eliminatório e classificatório, é a prova oral, é a sua entrevista. Então são basicamente essas 3 etapas que você vai ter aí no seu processo seletivo. E aí vem a questão da atribuição, da média final. Será atribuída nota no intervalo de 0 a 10, até 2 casas decimais, em todas as fases avaliativas. O candidato que obtiver nota inferior a 7 na primeira, segunda ou na terceira etapa será eliminado do processo seletivo. A média final dos candidatos não eliminados será estabelecida de acordo com o seguinte cálculo. A nota ferida na prova de análise do projeto terá peso de 50% da nota final. E a nota da prova oral também vai ter o peso de 50%. Tá bom? Então, vai computar aí realmente o seu projeto e a sua entrevista. E a prova de língua estrangeira, você só precisa tirar o mínimo ali para você não ser reprovado. Tá bom? Das provas, aspectos gerais. Aqui, pessoal, a gente já entra numa parte mais específica da caixinha. Lembra que a gente falou de 2 caixinhas? Aqui a gente já entra na caixinha mais específica da parte material, que é a forma que você vai ser avaliado em cada uma das etapas. Vamos ver como que você vai ser avaliado? A segunda etapa avaliativa, prova de suficiência em língua estrangeira, será realizada remotamente. Agora, essa é uma tendência, principalmente no pós-pandemia, vários processos seletivos serem realizados totalmente de forma virtual. O candidato vai receber por e-mail um link com todas as instruções necessárias para a realização da prova, e o candidato tem que ficar com a câmera ligada durante toda a prova. Aqui são algumas informações mais técnicas, né? Mas também tem, acho que aqui, informações relativas à avaliação. A terceira etapa avaliativa, a prova oral, será realizada por meio remoto, no Google Meet. Os horários vão ser publicados no programa, no site. Todos devem ter conta Gmail. Com carteira, você tem que apresentar sua carteira de identidade, documento oficial com foto. Fiquem atentos às formalidades, hein? Você tem que deixar sua câmera ligada, não é permitido qualquer tipo de comunicação, consulta textos, enfim. Na verdade, essa parte aqui eu falei para vocês seria da caixinha material, mas é a caixinha formal. Porque tudo isso aqui que eles estão falando é formalidade. A gente tem que ficar atento, senão a gente é reprovado. Agora, essa caixinha aqui, esse outro item aqui, o 5.4, que já é a caixinha material. É a forma que você vai ser avaliado em cada uma das etapas. Primeira etapa, análise de projeto. A avaliação será realizada sem presença do candidato. Projetos serão avaliados por banca examinadora, de acordo com os seguintes critérios: pertinência e justificativa jurídica do tema do projeto, compatibilidade com a área de concentração do programa e linha de pesquisa, 1 ponto. Clareza na apresentação e delimitação do problema jurídico, 1 ponto. Capacidade de argumentação e articulação dos conceitos, argumentos e hipóteses propostas, 1,5. Potencial para agregar novas informações ao conhecimento já produzido, disponível. Pertinência e consistência teórico-metodológica, 2 pontos. Pertinência e consistência do caráter empírico do projeto. Adequação da bibliografia ao tema proposto e capacidade de discussão e domínio acerca da mesma, 1 ponto.
viabilidade e execução do projeto de pesquisa no prazo estipulado de 24 meses, a contar da matrícula no programa. E, por fim, aqui, clareza na expressão e no uso correto da ortografia e gramática na redação. Já na segunda etapa, que é a prova de suficiência em língua estrangeira, que é de caráter apenas eliminatória, olha como é que funciona a avaliação. Você tem que traduzir um texto livre e tem duração de até 2 horas. Você pode consultar um dicionário impresso, né, de língua estrangeira, então leve o dicionário bom para sua prova. E como é que você vai ser avaliado? Ó, inclusive lá no GPS a gente tem aula específica, a gente tem um módulo específico sobre como se preparar para a prova de proficiência, mesmo que você não seja fluente em um idioma estrangeiro. Eu já tive vários mentorados que não tinham noções, né, aprofundadas de um idioma estrangeiro e ainda assim conseguiram a aprovação através da forma que eu ensino lá de preparação. Mas vamos ver aqui os critérios. Quais são os critérios? Primeiro critério, fidelidade ao texto original, que é a compreensão dos significados, identificação dos conceitos e obediência ao tema proposto. Coerência e coesão, organização lógica entre as orações e os parágrafos. Conjunções e pronomes relativos, 2 pontos. O de cima, 2 pontos. Adequação sintática, obediência às regras gramaticais, 2 pontos. Adequação lexical e semântica, se o nível linguístico foi mantido, e obediência ao significado do texto original, 2 pontos. Adequação ortográfica, erro de ortografia, obediência aos tempos verbais, construção de orações, preposições, linguagem e clareza da expressão, 2 pontos. Então, basicamente, é isso aqui da sua prova. Recomendo muito aí que você olhe as provas antigas para você identificar padrões. É algo que eu sempre ensino lá para os mentorados do GPS, para você poder se preparar para essa prova aqui, né, de proficiência. E aí a gente vai seguindo aqui, tem algumas outras informações relativas ao exame, que eu não vou ler, mas que você deve ler obrigatoriamente. Terceira etapa, prova oral, eliminatória e classificatória. Basicamente, você vai ter 5 minutos para apresentar oralmente a sua candidatura e as suas motivações, descrever sua trajetória acadêmica e qual motivação fez escolher o curso de mestrado da UFG, em Direito Agrário, apresentar sinteticamente o projeto de pesquisa. Pessoal, é pouco tempo, confesso para vocês. Mas se você tiver uma metodologia correta de apresentação para entrevistas, você consegue cumprir esses 5 minutos. Eu tive 5 minutos e eu consegui cumprir. Inclusive, lá no GPS, a gente tem um módulo específico só sobre a etapa de entrevista. Eu te entrego ali um passo a passo de como que você estrutura o seu roteiro, de como que você apresenta o seu projeto de uma maneira persuasiva, de como que você se auto-apresenta, né? Como que você faz a sua apresentação pessoal, mostrando experiências na sua trajetória que se conectem com a vaga. Eu te mostro quais são as perguntas e críticas mais comuns que são feitas aos candidatos. Então é um módulo lá bem completo, inclusive você recebe como bônus simulações de entrevistas que eu já fiz com candidatos que foram aprovados na etapa de entrevista. E aí, basicamente são esses os critérios que você vai ser avaliado. O som da arguição ele vai ser gravado, depois você pode inclusive solicitar caso você queira. E aí, pessoal, os critérios avaliativos. Capacidade do candidato de responder a arguição do pré-projeto por ele apresentado, em relação ao tema de estudo, métodos referenciais, teóricos, hipóteses do plano de análise proposto, de modo pertinente e crítico, 4 pontos. Capacidade de expressar o potencial de aplicação do conhecimento / formação a serem adquiridos no curso, no contexto de atuação profissional em atividade de ensino, de pesquisa e de extensão, tendo em vista o que consta na trajetória descrita no currículo vitae e na carta de intenções. Disponibilidade do candidato para realização de atividades previstas no curso, de modo compatível com o que consta no currículo vitae e na carta de intenções. E aí a gente vai seguindo aqui. Todas as comunicações vão ser feitas no site. Então fique atento, porque ninguém vai te mandar e-mail, você foi aprovado no projeto. Isso não acontece. Tem que ficar de olho no site, especialmente no cronograma. E aí, algumas informações mais aí formais, que vocês devem ler também. E aqui tem um calendário do processo seletivo. Eu particularmente recomendo que você tire print, imprima, anote aí no seu celular, coloque um despertador para você não perder nenhuma etapa, não marca compromisso no dia das etapas, mesmo que você não tiver certeza que você vá para a entrevista, mas já deixa aí bloqueado na sua agenda. E aí vem aqui parte da matrícula, que é em relação à documentação, que você tem que juntar final, enfim. E depois nós temos as exposições finais. Exposições finais, vamos ver se tem mais alguma questão aqui importante. Acho que agora a gente só tem anexo. Anexo 1, que é a ficha de inscrição que você tem que preencher. O seu nominho, preenche aí todos os dados pessoais. Qual é a prova de proficiência em língua estrangeira que você vai optar? A linha de pesquisa, os potenciais orientadores. Escolha potenciais orientadores que, de fato, estejam condizentes com aquele tema que você quer desenvolver. Tem que colocar o seu tempo disponível para a sua dedicação para o mestrado. Geralmente exigem no mínimo 20 horas. Mas não é só 20 horas, o pessoal acha 20 horas de aula, não. 20 horas tem as aulas, mas também tem a parte sua ali da pesquisa. Então, mesmo que você seja aí, é importante falar, mesmo que você trabalhe o dia todo, ainda assim é possível você conciliar com o mestrado. Declaração de interesse em bolsa de estudos.
E você tem que falar se você tem interesse, se você não tem. E aqui tem todos os critérios. Anexo 3 é uma autodeclaração étnico-racial, caso você vai concorrer ao sistema de cotas. O anexo 4 é em relação à capa do projeto, como que você deve fazer a capa. Aqui tem todas as informações. E por fim, a gente tem aqui as linhas de pesquisa. Lembra que eu falei que a área de concentração é o grande guarda-chuva, que tem todas as linhas de pesquisa? Nesse programa são 2 linhas de pesquisa. E dentro de cada linha de pesquisa, ela se ramifica ainda mais, através dos projetos de pesquisa. E cada professor vai coordenar. Tá vendo? O professor Alisson coordena constitucionalismos e fundamentos jurídicos da agrariedade. O Adegmar, constitucionalismos e fundamentos jurídicos da agrariedade. Tá vendo? Vários projetos de pesquisa dentro dessa primeira linha. E aí, a gente consegue encontrar também na linha 2. Linha 2 em direito agroalimentar, territorialidade, subjetividades constitucionais e convencionais, proteção jurídica. Dentro dessa linha 2, a gente consegue encontrar uma série de outros projetos. O que eu recomendo, particularmente, entra no curriculato de cada um desses professores e veja que de fato eles estão produzindo, o que eles estão publicando, e veja qual que você tem uma maior identificação para poder elaborar um projeto que seja congruente aos projetos, tá bom? Já estão em desenvolvimento por parte dos professores. Pessoal, com isso a gente passou por todo o edital, fizemos uma análise, lembrando, tem as 2 caixinhas, a caixinha formal, que vai relacionar tudo que é relacionado à burocracia, que você deve analisar do processo seletivo, e a segunda caixinha, a caixinha material, que é a forma que você vai ser avaliado em cada uma das etapas. Domina essas 2 coisas, procura isso em qualquer processo seletivo que você fosse candidatar, as chances são grandes de você conseguir dominar o seu edital. E lembrando que as minhas redes sociais, o meu Instagram é @assisgustavo_, o meu canal do YouTube é o Assis Gustavo, e para aquelas pessoas que quiserem acelerar a aprovação, para aquelas pessoas que quiserem ter acesso a uma metodologia de estudos comprovada, que já levou diferentes candidatos a serem aprovados no mestrado em instituições públicas, saindo do zero, o GPS, que é o meu programa de mentoria, ele está aí, realmente à disposição de vocês, para quem quiser, tem interesse em saber mais informações, quiser ingressar, quiser ter o meu acompanhamento mais próximo, pode me chamar lá nas redes sociais que a gente vai conversar sobre esse programa, tá bom? Um grande abraço!